Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente veio aqui, né, tratar da nossa lição, repor a nossa lição, o bastão da fala. Tô meio desarrumada aqui, mas vocês ignoram, tá bom? Estilo americano, ó. Mas vamos lá, vou fazer uma oração rápida aqui pra gente começar. E aí a gente já entra na lição, na temática, bom? Pai querido, nós te damos graça por mais esse dia. Pedimos que o Senhor nesse momento fale aos nossos corações, que o Senhor possa mesmo, ó Pai, nos trazer o princípio de ouvir as pessoas e ter a consciência disso, ter a sabedoria disso, o entendimento. Pai, nos ajude a praticar esse princípio com todo o nosso coração. Guia a nossa vida, Pai, guia esse momento. Obrigado por essa tecnologia que nos propõe, ó Pai, a tantas facilidades. Nós pedimos mais uma vez, fale aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter lido a lição, compreendido a lição e depois voltar aqui. Se você já fez isso há um tempo, porque está repondo a aula alguns dias depois, volta lá e faz de novo, tá? Por quê? Porque a gente vai passar bem rapidamente aqui, até porque eu estou sozinha aqui falando com uma tela. Então eu não consigo aprofundar muitas coisas igual na aula. Então nós vamos ser um pouco rasos dentro dos limites, tá bom? Primeira coisa, nós temos uma tarefa, né? A tarefa do anfitriões e hóspedes, que era convidar alguém, era recepcionar alguém, seja de forma literal com um jantar, seja de forma não tão literal através de uma conversa, tá? E hoje nós vamos falar do bastão da fala. Um bastão ali, né? Dá pra ver na mão do índio aqui, né? Esse negócio com penas seria o bastão da fala, aonde, né? Quando uma pessoa tem esse bastão, ela tá com o direito de ser ouvida. Mas vamos lá pro nosso princípio e aí a gente já entra na temática. O bastão da fala é um lembrete de que precisamos ouvir antes de liderar. Muito importante, não é antes de falar, antes de liderar, antes de querer emitir liderança sobre as pessoas, nós precisamos ouvir. O líder busca primeiramente compreender o ponto de vista do outro, para então transmitir os seus argumentos. Ele demonstra empatia e formula boas perguntas, e com isso conquista o direito de ser ouvido. Então nós estamos falando aqui sobre ouvir, que ouvir não quer dizer apenas ficar calado enquanto o outro fala, mas é compreender de fato o ponto de vista do outro. Eu não preciso concordar, mas eu preciso compreender. E a partir disso eu posso transmitir argumentos. Então ouvir não é ficar calado, pensando no que eu vou dizer enquanto o outro está falando, mas é de fato tentar ouvi-lo. E aí eu faço isso demonstrando empatia, fazendo boas perguntas, tá? Isso é algo que precisa ser desenvolvido, principalmente fazer boas perguntas. Aprender a fazer boas perguntas e não perguntas acusativas, mas perguntas que vão trazer informação para melhorar o entendimento, tá? Isso é algo que a gente deve desenvolver e aprender. Não é fácil, mas é possível. Estou falando por experiência própria, tá bom? Então, qual é o principal tema? Ouvir não é ficar calado enquanto o outro fala, mas é de fato tentar compreender o outro. Gente, por que isso é tão importante? Porque a comunicação é a coisa mais importante em todo e qualquer tipo de relacionamento. Todos os relacionamentos são baseados na comunicação, ou eles são estruturados na base da comunicação, ou eles são bons ou ruins por causa da comunicação. Então, você precisa desenvolver este hábito. Você precisa ter este tipo de atitude, ouvir as pessoas, tá bom? O cabelo tá me incomodando, mas tudo bem. A gente tem uma atividade aqui que é para discutir um tema, né, que duas pessoas provavelmente não concordem, mas a gente não fez essa tarefa porque a maioria das turmas não acha legal, né, a gente falar de assuntos polêmicos, tá bom? Então a gente não fez essa atividade, mas você deve perceber quando você está conversando com alguém de uma temática que você não concorda, se você está de fato ouvindo ela ou não. Então comece a pensar, eu quero vencer essa pessoa ou eu estou ouvindo o ponto de vista dela, tá? Tome cuidado com isso, fico alerta. Os nossos filmes, eu não vou colocá-los aqui, por quê? Porque eu gravei toda uma outra aula, que é a aula do Anfitriões e Hóspedes, e quando eu postei ela no YouTube, deu direitos autorais, e aí eu vou ter que cortar toda a aula, tá bom? Então eu vou ler a explicação e vou deixar os links dos filmes
ou aqui na descrição, ou eu mando eles lá no WhatsApp separadinho para vocês e vocês entram, tá bom? Então vamos lá, vou para a explicação, porque tem uma explicação. A primeira cena é do filme Escritores da Liberdade. Gente, assista esse filme, acho que ele tá na Netflix agora, ele tava na Amazon Prime. Assistam esse filme porque ele é um filme bom, baseado em fatos reais e vai trazer uma série de perspectivas para vocês, tá? Vamos lá, por que esse filme tá aqui? Vou abaixar aqui, depois eu me levanto. Escritores da Liberdade. Nessa cena, há uma calorosa discussão entre a professora Gruel e seus alunos. Eles estão se conhecendo a cada aula, mas ainda há um clima de desconfiança por parte dos alunos em relação à intenção de Henry, que é a professora Gruel. Então, só para vocês entenderem, eles estão ali discutindo porque a professora, ela não quer simplesmente chegar lá e dar a matéria. Ela realmente quer algo mais com aqueles alunos. Ela quer mudar a vida deles, só que eles estão se sentindo desconfortáveis em relação a isso, então há uma conversa bem tensa ali, mas muito legal. Entretanto, é possível ver que a discussão é feita com transparência e atenção aos argumentos entre as partes. O filme é baseado em fatos reais. Então ali, apesar de ser algo tenso, as pessoas estão ouvindo e tentando entender algumas coisas, correto? Bom, eu não vou passar aqui para vocês, como eu disse, tem que passar reta aqui para não dar direitos autorais, tá? Próximo filme, não menos importante, vou mostrar a foto dele, é esse filme aqui que chama The Words, O Sonho Não Acabou, que é sobre uma banda famosa, mas eu não sei que banda que é essa não, tá? Nessa cena, o líder da banda, James, ou Tim, humilha sua namorada, Faye. Só para vocês entenderem, eles estão lá num programa de TV e aí o cara, a hora que mostra ele, fala: cuidado meninas, esse cara está noivo. E na verdade ele não estava noivo, só que nem a namorada deles sabia que o cara ia fazer isso. Só que ela demonstra ficar super feliz. Já ele tem uma conversa um pouco ofensiva com ela por conta disso, né? E aí ele humilha a sua namorada Faye na frente dos demais músicos e do Sr. White, que é o empresário da banda. Faye escuta os argumentos de Jim e fala de modo tocante e franco as verdades que ele merece ouvir. Então é uma cena bem legal, porque esse Jim aí é um escroto, mas Faye fala com profundidade, de uma maneira um pouco poética, vamos dizer. Então é uma cena legal, vale a pena vocês assistirem, tá bom? E aí fica as reflexões de cada cena, tá? Vou deixar por conta de vocês, porque eu já expliquei o que cada uma significa. Vamos para o nosso avançando, que não tem na apostila de vocês, mas tem na minha. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Pôr minha cara aqui, ó. Olha que legal. Acredito que a liderança começa verdadeiramente quando sabemos ouvir. Então é uma coisa que nós precisamos aprender e saber. Na verdade, a habilidade de ouvir qualifica o líder para as tarefas que se apresentam a ele. Saber ouvir é diferente de apenas escutar. Algo muito importante. Ouvir é diferente de apenas escutar. Escutamos 1 milhão de ruídos diferentes todos os dias. Escutar é um ato físico que os nossos ouvidos realizam. Ouvir é uma ação intencional. Resumindo a aula, ouvir é uma ação intencional. Precisa haver intenção para ouvir. É uma boa preparação para a liderança. Se pudermos ouvir o que realmente importa, mesmo com todo o ruído da nossa vida diária, estaremos prontos para liderar. Eu explico. No final do século XIX, um grupo de desempregados reuniu-se na sala de espera de uma agência de telégrafo que estava contratando. Telégrafo é aquele negocinho que faz pipi, 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 sabe, Titanic? Que fica lá passando as informações. Isso é telégrafo, tá? Todos os candidatos que esperavam a entrevista estavam distraídos. Liam, comiam, conversavam, mostravam-se nervosos com a espera. Porém, um jovem era exceção. Em meio ao tumulto, ele ouviu a mensagem em códigos. Se você consegue ouvir essa mensagem, entre no escritório. Com os ouvidos atentos, o homem entendeu o convite que lhe estava sendo feito e entrou pela porta. Alguns minutos depois, ele voltou à sala de espera, sorriu e disse aos demais candidatos: vocês podem ir para casa. A vaga está preenchida. O emprego é meu. Então, eles estavam ali naquela sala de espera para o emprego de telégrafo. Ninguém ouviu a mensagem. Apenas um prestou atenção, fez isso e acabou conseguindo um emprego. Por quê? Porque, como disse, ouvir é algo intencional. É preciso dar atenção, é preciso ter intenção, é preciso
deixar um pouco o seu eu e às vezes até o seu ego para que você possa conseguir de fato ouvir o outro. Não é algo simples, não é algo tão fácil, mas para ser líder é algo extremamente necessário, certo? Vamos lá. Pergunta. Vou tirar minha cara daqui. De que maneira específica a capacidade de ouvir bem nos prepara para sermos líderes eficazes? Reflita aí rapidamente. De que maneira você acha? Bom, eu acredito que de maneira mais específica, quando nós ouvimos a nossa equipe, quando nós ouvimos os nossos familiares, quando nós ouvimos as pessoas, nós vamos conseguir tratar as demandas de forma mais efetiva. Nós vamos conseguir passar as nossas informações de forma mais efetiva, nós vamos conseguir alcançar o ponto mais efetivo. E nos prepara. Por quê? Porque antes de liderar a gente precisa ouvir, né? Nós precisamos disso. E isso faz com que a gente influencie a pessoa de forma muito mais direta, de forma muito mais precisa. Eu não estou tentando influenciar ela de forma geral aqui. Eu escuto a necessidade dela, eu escuto aquilo que ela tem para falar, né? Eu presto atenção, eu ouço com intenção e aí eu já vou direto no ponto que precisa ser melhorado, tratado, trabalhado, organizado, tá? Então, vai me capacitar de muitas formas. Não sei se é bem essa pergunta, não sei se é bem essa resposta, mas pensando aqui, eu coloco isso, tá bom? Aí tem uma frase que diz assim: ouvir bem é um meio tão poderoso para influenciar as pessoas quanto falar bem é essencial para toda e qualquer conversa verdadeira. Então, por quê, né? Meio que respondendo a essa pergunta também, né? A gente vai influenciar as pessoas pela maneira que nós falamos, mas também por ouvir as pessoas. Porque quando você sabe que você está sendo ouvido, você confia no que aquilo que a pessoa está falando e você permite com que a fala dela ganhe lugar para você, certo? Nós temos o nosso Consultando a Bíblia, o nosso Reflexão Pessoal e também o Praticando a Verdade. O Consultando a Bíblia e Reflexão Pessoal eu não vou compartilhar com vocês, porque a maioria das perguntas são um tanto quanto pessoais, sobre, né, Jesus fazendo ali perguntas, né, quando eles querem pegar ele ali através da moeda, né, dê de César o que é de César, ele responde. Então Jesus ele não faz apenas perguntas aleatórias, mas quando Jesus faz perguntas, normalmente ele revela intenções. Entende? Então Jesus faz perguntas para quê? Para revelar intenções. E aí vai perguntar isso, né? Tem a questão do Provérbios, né, que o tolo tem prazer no entendimento, mas não tem, né, mas sim expor os seus pensamentos. E aí vai trazer uma reflexão, porque que a gente é mais propenso a falar do que ouvir, normalmente por orgulho, por achar que o outro não tem nada, né, por achar que a nossa verdade, aquilo que nós chamamos de verdade é muito mais importante, então eu não preciso nem ouvir, eu só preciso que você entenda o que eu quero que você entenda. Então nós temos esses problemas. Temos nossas reflexões pessoais aqui, que é importante a gente responder, entender em que grau estamos, e tem uma tarefa de ficar um dia sem falar, tá? Como sempre, eu adapto as tarefas porque eu não quero que ninguém deixe de fazê-las por desculpa das dificuldades. Não porque eu quero aliviar para vocês, mas para que vocês não tenham desculpas, tá bom? Apesar que, sendo muito sincera, né, é uma tarefa que seria muito mais interessante fazê-la 100%. Mas o que eu era ficar um dia inteiro sem falar. Como as pessoas, elas às vezes têm que ir para o trabalho, se ela não conseguir, né, falar, ó, galera, hoje eu não vou falar muito, né, porque eu estou fazendo um exercício de ouvir mais do que falar. Talvez você informar as pessoas disso, tá? E qual é a intenção dessa tarefa, né? É prestar realmente atenção, é ouvir as pessoas. Então, o que eu vou falar para você? Durante essa semana, escute as pessoas. Tente de fato ouvi-las de forma obrigatória e intencional, porque você está cumprindo a tarefa, tá bom? Então, assim, escute as pessoas. Escuta o quê? Se programa assim, eu não vou nem responder essa pergunta, essa pessoa, eu só quero entender o que ela está querendo falar, certo? Então, antes de responder, você vai fazer mais algumas perguntas, você vai tentar entender a intenção daquela afirmação ou daquela pergunta, beleza? E relembrando algumas coisas. Primeira delas, na vida do líder, ouvir é importante. De todo mundo, tá? A prática de ouvir torna mais rápido alcançar as metas da equipe. Então, quando a gente se reúne, a gente escuta, a gente chega no objetivo mais rápido.
Identifique os problemas na habilidade de ouvir e aprenda a interpretar o que os outros estão dizendo. Então, você precisa identificar aonde você está tendo dificuldade para ouvir, aonde você não tem tanta habilidade, às vezes é fazer perguntas, às vezes é ter empatia, tá? Seja de forma com a equipe, seja com a sua própria família, e aí você vai precisar desenvolver isso e aprender isso. Desenvolva a habilidade de ouvir ativamente ao desempenhar o seu papel de liderança. Ouvir não é algo passivo, é algo ativo. Por quê? Porque eu preciso estar ali presente, eu preciso ter empatia, eu preciso fazer perguntas, né? Uma pessoa que ouve bem não é aquela que fica em silêncio. Ela interage com a conversa, mas ela faz aquilo na intenção de entender, não na intenção de expor os seus pensamentos apenas. Beleza? Tamo junto. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda pra mim que eu vou tentar responder vocês. Beleza? Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.